Olá, boa tarde para você, um forte abraço para toda a família. A gente tem muito orgulho desses 40 anos que o Jornal do Almoço completa hoje em Santa Catarina. De tudo que vivemos até aqui, das histórias que contamos, das pessoas que mostramos, das lutas que lutamos. Isso não muda, mas o jeito de fazer o jornal mudou, né? A tecnologia evoluiu e facilitou muita coisa. É difícil resumir tantas mudanças, tantas fases, tantas emoções de 40 anos de um telejornal. Mas a gente precisava tentar. Dá uma olhada. Gravando. 40 anos depois, é só ligar a câmera e um recorte do dia, como chegar ao trabalho, vira história na rede social. Nunca foi tão fácil produzir conteúdo. Essa é a redação que todo jornalista encontra quando chega em Florianópolis. Minutos antes do jornal entrar, isso aqui está um fervo. Com licença, vamos fazer uma boa tarde, vamos? Combinado. Mas hoje a tarde é diferente. Vamos até a sala que serve como um gatilho para a memória. E você vai ver que antes não era assim tão simples contar uma notícia. A vinheta dá as boas-vindas. E você agora pode rever o Papa João Paulo II improvisar em solo catarinense. Ele vai cumprimentar alguns populares. Isso não estava programado. Era 1991. Essa visita foi para celebrar a missa da beatificação da Madre, que virou Santa Paulina anos depois. Em 1979, quem esteve na ilha foi o presidente da República. Figueiredo enfrentou 4.000 estudantes em plena Praça 15 de Novembro. Eu gostaria de perguntar por que a minha mãe está em pauta. O povo não se calou depois que ele foi embora e nas décadas seguintes continuou gritando. Os catarinenses protestam e o Jornal do Almoço registra. Florianópolis se juntou ao movimento que em todo o país pede um Brasil diferente. Notícia corre rápido, assim como a tecnologia. Cisterna, estou na BR. O Edson Ian foi um dos primeiros funcionários e ajudou a formar a parte técnica da TV. Eu entrei na empresa em 1979 como operador de telecine, uma função que hoje não existe mais. Rodava filme 16mm, foi meu primeiro emprego de carteira assinada e o meu último emprego, são 40 anos de televisão e passei por toda essa parte operacional, a parte por trás das câmeras ali. O Ian viu o prédio da emissora ser erguido lá em 1979. Olha só como era a Avenida Beira-Mar naquela época. Os carros passando na ponte Hercílio Luz e a Colombo Salles ainda sozinha, sem a ponte Pedro Ivo na paisagem. A cidade cresceu. Hoje as pontes mal dão conta do fluxo de carros e finalmente estão ganhando a primeira reforma. Quem também cresceu e se renovou foi essa figura aí. São 10 anos de Laine na bancada. O cabelo mudou bastante, né? O do Mário também. São 33 anos de JA. Quem sempre esteve na companhia desses dois é esse jovem cinegrafista de cabelo branco. É uma falda, o mais antigo da nossa TV. Há quantos anos aqui, Mapa? 38 aninhos. 38 aninhos cuidando da gente? Cuidando de todos vocês. Vamos que vamos, né? A gente incomoda muito? Mas eu gosto. Ah, eu gosto. Que lindo! Mário, vem cá do meu lado. Ele também não mudou. Eu também gosto. Todos vocês são maravilhosos. Na verdade, Mafalda é o nosso lindo, é o nosso gato, né, Mário Mota? A correria para exibir o jornal é sempre a mesma, não importa o ano. Dinamismo, né? Dinamismo, quando a coisa surge, tem que mudar rapidamente enquanto o programa está no ar. O Anselmo era editor-chefe do jornal em 2001. Então essa dinâmica, eu acho que ela só aumentou. E a tendência é essa, nunca vai diminuir. O Jornal do Almoço começa agora mais cedo que o normal, com uma cobertura especial num momento muito duro para todos nós aqui de Santa Catarina e do país. Choramos juntos quando o sonho dos meninos da Chapecoense desabou. E aqui, desse lado, desabamos em lágrimas com a perda dos nossos colegas jornalistas. No
No ano passado, o JA uniu o Estado para mostrar a greve que parou o país. Ficamos 2 horas no ar para que você não perdesse nenhum detalhe do que estava acontecendo. Na semana que começou... Nesse momento, os caminhões de carga... Onde ainda tem gasolina e álcool... Em 2012 e 2013, os ataques a ônibus assustaram muita gente. O povo não tem culpa disso, na verdade, né? Foi essa fumaça que deixou muita gente em pânico. Era o incêndio do mercado público. Passava um pouco das 8 horas da manhã do dia 19 de agosto de 2005. Às vezes as histórias se repetem. O jornalismo é redundante mesmo. Não cansa de avisar, informar, alertar, mostrar. Para isso, os repórteres contam com os cinegrafistas. O que está comigo nessa matéria é o Fábio Cardoso. E aí, o que é isso? O Marcos também continua nessa profissão, junto com a gente. São 30 anos na TV. Os equipamentos que a gente usava era uma câmera grudada num cabo, num VT, que o VT nada mais era que um gravador gigante. Essa era uma fita da época. E hoje é um cartão. Esse cartãozinho, cara, 1h30 de imagem. Nessa época, a Débora Valtric era repórter. O Procon de Joinville recebeu 369 reclamações. O mais curioso é que ela levava as fitas até a rodoviária. Tinha que dar um corridão, porque também não tinham muitos horários na empresa que levava a fita para Joinville, de ônibus, né? Ela continua, mas nos bastidores. Hoje, como editora de tudo que é produzido. A notícia nem sempre é boa. Todos os dias são realizadas incursões pelo morro na tentativa de abordar suspeitos e encontrar drogas. Com o passar do tempo, o JA abriu espaço para mostrar a vida no morro de outro jeito. Alô, comunidade, eu sou o Edson e a partir de hoje nós vamos conhecer as histórias das nossas comunidades. 8 anos depois, o Edson está apresentando o Jornal do Almoço, junto com a Alaine e o Mário. Vamos dar uma olhada no nosso WhatsApp, agora é contigo. Agora é comigo, por favor. Vamos lá. Luciana de Biguaçu. Hoje, para você se comunicar com a gente, tá bem mais fácil. Cabe no bolso. É só mandar uma mensagem por aplicativo. Quem diria que há 10 anos você tinha que pegar o telefone fixo e ligar para o JA para conseguir dar uma opinião? 67% das pessoas que ligaram responderam que sim. A previsão do tempo com o Leandro Puchalski ocupa vários minutos no JA. Mas também no estado que tem furacão, tornado, enchente e até a terra treme. Começou a tremer a cortina, começou a tremer a cama. Os moradores precisam saber cada detalhe do tempo. Ele nos castiga, é verdade, mas também nos presenteia com belas imagens. A gente foi para São Joaquim e fizemos até guerrinha com bola de neve. Nós estamos terminando o Jornal do Almoço. Especial na neve, é isso aqui. É o que nós tínhamos para dizer. É isso aí, minha gente. O Jornal do Almoço sempre foi testemunha do fato, aquele que ninguém espera. Lembra quando a ilha pareceu cenário de filme de terror? A parte da cidade que fica na ilha está às escuras. Luz só no lado do continente. Luz mesmo teve aquele magrelo que começou nas quadras de saibro e terminou conquistando o mundo. Tá sendo especial para mim. Eu nem esperava contar com uma vitória, acabei tendo essa felicidade maior de poder ganhar aqui em Floripa. Eu considero esse momento aí como minhas maiores vitórias, maiores conquistas. Lembrar faz bem, né? Mas chegou a hora de dar um descanso para a memória, sair do arquivo e contar as histórias que ainda estão por vir. É isso, o Jornal do Almoço começou de Florianópolis para todo o estado e atualmente tem edições em todas as regiões. É o JA que é feito para você, com você. A sua participação é fundamental. Nossos quadros, por exemplo, eles só são feitos porque vocês, nossos telespectadores, sugerem, nos ajudam, participam e são os personagens principais. E eu fui revisitar 3 deles. Histórias que reforçam a mobilização comunitária, a força da nossa gente e as curiosidades que sempre encontramos por aí. Você vai ver ao longo desta edição e começamos por um colecionador cheio de bons causos para contar.
Todos os dias, nós do Jornal do Almoço entramos na casa de milhares de pessoas. Foram tantos fortes abraços que a gente deu e quantas histórias a gente conta e também já contou. Aqui em Xaxim descobrimos uma de uma pessoa que é apaixonada pela mesma coisa que a gente: a comunicação. Fascinado pela comunicação que chegava até a Xaxim nos anos 50 pelo rádio, que era o meio através do qual a gente entrava no mundo. E naquela época, então, nós tínhamos um rádio doméstico já, do pai e da mãe, e por ele eu escutava grandes rádios do Brasil, que chegavam pela onda AM com muita nitidez aqui na nossa cidade. Por que colecionar rádios? São coisas que não se explicam, né? São paixões natas que vêm dentro da gente. E no momento que eu tinha um rádio, que ainda está comigo, o primeiro da minha família, eu fui comprando um outro, visitava um amigo, enxergava no rádio uma obra de arte, além de um meio de comunicação, eu via beleza nele. Quantas unidades o senhor tem? Eu não sei. Se tu me perguntar em números exatos, até porque o meu problema são números. Mas eu não sei, eu não saberia te dizer números exatos, porque eu tenho rádios espalhados na minha casa, numa casa aqui ao lado, que foi de minha mãe, eu tenho na minha oficina, passa das 100 unidades. E o JA de hoje vai passar por fatos históricos, coberturas impressionantes e notícias que vão ficar marcadas para sempre em nossas memórias. E para isso vamos contar com a ajuda de quem já passou por aqui em algum momento, ex-apresentadores do Jornal do Almoço. E você aí de casa também aproveita para matar a saudade. Vamos começar? Olá, boa tarde. Eu sou o Claudério Augusto e estou aqui na NSC TV para relembrarmos juntos os 40 anos do Jornal do Almoço. Dois fatos importantes nessa história. Um acidente no aeroporto de Chapecó, envolvendo médicos gaúchos, e um assalto cinematográfico que aconteceu em dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo. 3 de julho de 1998. Brasil e Dinamarca, quartas de final da Copa da França. Os olhos de todos estavam voltados para este jogo de futebol. Quer dizer, quase todos. Uma caminhonete com placas de Londrina, mas furtada em Erechim, foi o veículo usado no assalto. 5 homens invadiram a pista do aeroporto às 13h30 da tarde e tiraram de dentro de um avião que acabara de pousar um malote do Banco do Brasil com 3 milhões de reais. 2 vigilantes de uma empresa privada que fazia a segurança do transporte de valores foram baleados. Um deles morreu. O administrador do aeroporto à época e passageiros ficaram assustados com o tiroteio. Vim de arrasto assim, empurrei a mulher e uma empregada que tem ali, né? Empurrei para dentro e ficam deitados ali. E tiro, né? A perícia confirmou o uso de AR-15 e escopeta na ação. Na fuga, a caminhonete foi abandonada no pátio do Hospital Regional. 1º de outubro de 1997. O bimotor do governo do estado do Rio Grande do Sul trazia uma equipe médica especializada em transplantes para buscar os órgãos de um paciente com morte cerebral no Hospital Regional. A aeronave caiu a menos de 2 quilômetros da cabeceira da pista do aeroporto de Chapecó. No momento do acidente, chovia e ventava forte. Morreram na hora o piloto José Eduardo Dutra Reis, de 43 anos, o copiloto Paulo César da Silva Rembrecher, de 40 anos, e os médicos Jackson Ávila, de 27, André Barrionuevo, de 29 anos, Jean Carlos Coleman, de 31, e Marcos Stedley, de 28 anos.
Outro médico, Carlos Lança, então com 29 anos, chegou a ser socorrido com vida, mas morreu durante uma cirurgia no hospital. Como o acidente foi próximo ao asfalto do acesso ao aeroporto, muita gente foi até o local para ver os destroços. Aquela era a 5ª viagem do bimotor utilizado para a captação de órgãos. E o Claudério Augusto, que você viu há pouco aí com a gente, que falava, né, e dizia, se não queres que apareça, não deixes que aconteça, porque senão falarei de você com certeza. Obrigado pela participação, Claudério. E o que seria do Jornal do Almoço se não tivesse a participação do telespectador? Olha aí, gente, Edneia Cassiano de Chapecó mandou a foto. Ela ao lado, olha, da nossa equipe, a Letícia e também os Marlucas, né, gente? A Elisa Suela ao lado do Mário Mota, apresentador do Jornal do Almoço lá de Florianópolis, tirou foto com ele também. Muito bom. O Mário Mota, que tem uma importância muito gigante no Jornal do Almoço, há mais de 30 anos no Jornal do Almoço, gente. Olha aqui, ó. Raquel tirou uma foto com o Rafael, melhor dizendo, tirou a foto com os Marlucas e com a Isabela numa das edições da EFAP aqui em Chapecó, atualmente Isabela morando na Irlanda. A Sandra Bail tirou a foto, olha aí, com o nosso grande repórter, que legal, o Alan Borges, e ela aqui na foto. E eu na foto também, hein? Numa visita que eu fiz lá na casa da Gelza Vink. Um abraço para vocês, é muito bom esse carinho todo de todos aqui no Jornal do Almoço. E a seguir vamos até a casa de um garotinho que nos emociona e nos dá muitas lições de como lutar pela vida. Também vamos relembrar juntos mais fatos que marcaram a história do Jornal do Almoço aqui na região e falar da Chapecoense, uma história que o Jota acompanhou de perto praticamente desde o começo. Nós voltamos em instantes. Bom, estamos de volta com o Jota para falar de Chapecoense, como geralmente fazemos nesse segundo bloco. Mas hoje de um jeito diferente, como estamos comemorando os 40 anos do Jota em Santa Catarina, isso quer dizer que o Jornal do Almoço acompanhou quase todos os passos da Chapecoense desde sua fundação em 1973. E convidamos profissionais que estiveram por aqui com essa missão, levar até a sua casa as notícias e a opinião da nossa Chape. Plínio Ritter está com a gente aqui no estúdio. Boa tarde, Plínio. Boa tarde. É difícil fazer a soma de quantos minutos, horas, dias, semana, meses e anos que eu entrei nesse estúdio. Olha que legal. Foram 13 anos, né, Plínio? Exato. Ô, Plínio, tem uma imagem, inclusive, tua aí. Vamos dar uma olhadinha na época? Dá uma olhadinha só nessa imagem, ainda em preto e branco, né, Plínio? Na época não tinha. Olha só, e aí? Jogos abertos. Era um pouquinho diferente, hein, Plínio? Era um pouquinho. Fazia comentário diário aqui no Jornal do Almoço? Era assim, ó, Cleiton. Fazia um comentário para a Atlântida, sobre esporte, né, evidente. Fazia um comentário para a TV, no Jornal do Almoço. E fazia uma coluna no Diário Catarinense. Aí, Cleiton, só para acrescentar, eu não disse, né? Amiga e amigo, cordiais saudações, então eu estou dizendo agora. Ô, Plínio, vamos fazer o seguinte aqui, vamos dar um salto para outro lugar? Vamos. Que também tem gente que esteve muito tempo por aqui, para Lages. Paulo Chagas com a gente, ao vivo de Lages. Obrigado pela disponibilidade, Paulo Chagas. Passagens pelo Jornal do Almoço, hein, Paulo? Qual foi teu período por aqui? Boa tarde. Tá magrinho, né? Tá magrinho. Boa tarde, Cleiton. Estou bonito, né, Plínio? Diferente de você, eu não sei, não estou conseguindo te ver aí. Mas primeiro dizer que é uma satisfação enorme estar de volta, pelo menos nesses minutos, aqui no Jornal do Almoço. Foram muitos anos também, 13, 14, 15 anos. E também trocando bancada com o Plínio. Ele era comentarista esportivo e ele chegava sempre depois de mim. E aí a gente brincava muito, não só com relação ao Chapecoense, mas também com a dupla Grenal e tudo mais. Então era uma saudade enorme que a gente está sentindo, mas uma satisfação de estar hoje com essa cara já um pouquinho mais modificadinha e tudo mais, para participar desse jornal especial, Cleiton. Meninos, a pergunta é para os dois. Como que vocês veem a Chapecoense hoje? Muita mudança gigante? Eu acho que é uma mudança plena e absoluta. Várias demissões. Está iniciando uma grande renovação. Essa é a verdade. Eu ainda sou daquele cara que pensa o seguinte: Deus existe. Mas ele não participa do Campeonato Brasileiro, mas às vezes ele ajuda alguém. Porque é o seguinte, a Chapecoense não está totalmente eliminada. Ainda resta uma esperança.
Mas fora disso, eu acho que a diretoria da Chapecoense já deve estar trabalhando no sentido de montar uma equipe para a Série B do ano que vem. E olha as mudanças nas imagens aí, né, Paulo Chagas? São mudanças bastante consideráveis, né, envolvendo a Chapecoense. Muito diferente dos dias de hoje. É lógico, naquele tempo nós acompanhávamos a Chapecoense, praticamente morava dentro do estádio de Condá, hoje Arena Condá. E o sentimento naquele tempo era de muita dificuldade. O clube praticamente vendia o almoço para ter a janta. A gente participava da divulgação de muitos jantares, bingos, rifas, isso para manter o time, porque era muito difícil. Eu lembro da dificuldade do Sérgio Trentin, do Lotário Imisch, enfim, de todos esses ex-presidentes que passaram esse mau bocado. E nos tempos de hoje, talvez o torcedor tenha que ter um pouquinho mais de análise do que era antes e o que era hoje. Ou pelo menos antes da tragédia e o depois da tragédia. Porque antes da tragédia nós tínhamos um time em alta, e vivendo um momento mágico, estávamos prontos para uma decisão da Copa Sul-Americana. Depois disso, obviamente, a diretoria também mudou, mas também teve que administrar não só o time, não só a estrutura em campo, mas precisou administrar todos os bastidores de uma crise que se instalou, obviamente, a partir desse acidente, né? Pagando aí indenizações, custos operacionais de toda a ordem. Então, o diretor ou a diretoria não teve uma tranquilidade só para cuidar do time em campo. Talvez o torcedor tenha que entender um pouco o que era antes e o que era hoje. E se está na iminência de cair para a segunda divisão, todos os times grandes já caíram, ou a maioria deles já caíram para a segunda divisão, a Chapecoense talvez não seja um time muito grande, mas está entre os grandes. Isso precisa ser dito, Cleiton. O Paulo até citou a questão envolvendo a tragédia. A gente lembra que teve 3 ex-colegas que já não estão mais com a gente, mas que já ocuparam esse espaço aqui também no Jornal do Almoço. Queremos fazer o registro. Rafael Renzel esteve com a gente no Jornal do Almoço, foi apresentador, né, do Jornal do Almoço, era responsável pelo esporte também. Durante bastante tempo o Rafael apresentou o JA. Tivemos o Cleberson Silva, que depois saiu daqui, foi trabalhar na própria Associação Chapecoense de Futebol, estava no voo, também foi apresentador do Jornal do Almoço, ao lado da Lúcia Volcan. Aqui no Jornal do Almoço também o Cleberson Silva, né? E o Giovanni Klein, que era o repórter que acompanhava o dia a dia da Chapecoense, também estava no voo. 3 pessoas aí que realmente nos deixam muitas saudades, os colegas que passaram por aqui, né, gente? É isso aí. E olhando para frente agora, o que a gente pode pensar? É planejamento. Claro, só que tem um detalhe, ó. Existe uma situação que tem que se analisar. Não se pode condenar exclusivamente o Maninho, o presidente da Chapecoense. Falhas na administração, falhas no departamento médico, falhas na diretoria de futebol, falhas no preparo físico, falhas na qualidade dos atletas. Tu vai esperar o quê do time? Que permaneça na Série A? Difícil, né? Muito difícil, tudo dando errado, tudo funcionando mal nos vários setores. Faltou aquele cara que batesse na mesa e disse, para aí um pouquinho, gente, vamos começar tudo de novo. Mas no meio do caminho, não agora no final. Paulo Chagas, vamos projetar coisa boa para o futuro, né? Ah, com certeza. Eu estou com o Plínio, a gente não pode realmente condenar, até escrevo muito nas minhas colunas aí de Chapecó, de que não dá para condenar o Maninho. E a gente sabe que no passado ele foi praticamente, através do frigorífico Chapecó, um sustentáculo financeiro da Chapecoense. Ele, quando havia uma rifa, ele praticamente comprava todos os números e quando ganhava o carro ele sorteava entre os funcionários do chão de fábrica. Enfim, são tempos diferentes, é óbvio, as pessoas às vezes não entendem muito disso. Mas a Chapecoense precisa projetar o seu futuro e eu aqui eu acho até que é muito difícil a permanência na Série A, deve ter um prospecto novo para a Série B e voltar como outros grandes voltaram, a Chapecoense voltar com toda a honra. E eu tenho certeza que o torcedor vai ao estádio do mesmo jeito, a gente acompanhou as equipes que caíram
para a segunda divisão, os estádios continuaram lotados e a paixão permanece a mesma. Então o clube tem essa consciência que se cair para a segunda divisão, poderá voltar por cima depois e o torcedor também vai estar junto com toda certeza, viu, Cleito? Um planejamento nesse sentido agora já deve ser antecipado, acredito. Paulo Chagas, ao vivo de Lages, obrigado pela participação nesses 40 anos do Jornal do Almoço. Plínio Ritter, obrigado também pela participação aqui no Jornal do Almoço. E neste JA especial estamos também revisitando personagens que reforçam a mobilização comunitária, a força da nossa gente e as curiosidades que sempre encontramos por aí. Agora você me acompanha até a casa do Pedrinho e da família dele, que tanto nos emocionaram em busca da cura. O Jornal do Almoço está cada vez mais próximo das comunidades. O quadro Tá na Mesa, por exemplo, faz com que a gente fique sabendo histórias de muitas famílias. Nessa casa aqui, a história envolveu muitos sentimentos diferentes. Tristeza, preocupação, ansiedade. Depois, a vibração, a vitória, a alegria, a felicidade. Preste atenção. Oi, Denise. Tudo bem? Tudo bom? Vocês de novo. Você lembra que história, hein, mulher? Uma história que vai ficar na história. E hoje, graças a Deus. Teu filho tá curado, Denise. E a gente veio aqui te visitar uma vez e a possibilidade era muito pequena. A gente fica até sem palavras. Verdade. Sabe que muitas vezes a gente assim acorda de madrugada para agradecer. E não tem. Hoje eu não peço mais nada, só apenas agradeço. Você lembra que você pegou ele no colo quando ele nasceu, né? E? Ele estava praticamente em óbito, né? Com 24 de saturação. Foi onde uma enfermeira me deu ele no colo. E eu fui conversando com Deus. Pedro, ele nasceu prematuro, de 28 semanas, né? Como ele ficou 1 ano na UTI, entubado, o Pedro veio para casa. Aí eu fiquei mais 2 anos aqui monitorando com oxigênio. Foi quando, com 2 anos e meio, eu descobri um hepatoblastoma dele, que é um câncer no fígado. Químio, rádio, aquela coisa toda. E hoje, graças a Deus, o Pedro está curado. Menino que a gente viu aqui entubado 24 horas por dia, hoje a gente vê assim, ó, brincando de carrinho, feliz da vida, muito alegre, muito contente, levando uma vida normal. E vocês da família também levando uma vida normal? Normal. Hoje o pai trabalha muito, né? Porque eu não posso trabalhar fora, porque eu me dedico praticamente para o Pedro 24 horas por dia. E queremos dizer que estamos felizes junto contigo, né? Entramos em algumas campanhas juntos, não é verdade? Até porque as despesas foram altas, mas tudo realmente valeu a pena. Muito, muito. Hoje, assim, eu tenho que muito agradecer. Se eu passar o resto da minha vida, Cleito, agradecendo e agradecendo as pessoas na qual ajudaram nós, eu vou ficar grata por isso, porque foram muitas pessoas que se doaram, que realmente abraçaram a causa junto com nós. Meu amigão, o Pedrinho. Ele nos ensinou a vencer. Ex-apresentadores do Jornal do Almoço estão de volta hoje ao programa para relembrar com a gente notícias que marcaram a nossa região. São 40 anos do Jornal do Almoço em Santa Catarina e com muita história para contar. Olá, muito boa tarde. Eu sou Elisandra Gomes e é uma grande honra estar com você de novo aqui no Jornal do Almoço nesse dia tão especial. Deixa eu te perguntar, você já imaginou ter que se mudar por conta de uma obra? Pois é, foi o que aconteceu com os moradores de Itá. A cidade inteirinha teve que trocar de lugar por conta da construção da primeira hidrelétrica aqui da nossa região. E quando a alegria de ter filhos é multiplicada. Já pensou? Confira aí na nossa retrospectiva. Essa imagem é um símbolo do Oeste, não é mesmo? Mas se a gente voltar no tempo, vai ver esta mesma igreja, a Matriz São Pedro, nos últimos momentos da velha Itá. Uma cidade inteira que se mudou.
para dar lugar ao lago de 141 quilômetros quadrados da hidrelétrica que está entre as 15 maiores do país em geração de energia. A obra mudou a história de cerca de 2.000 famílias, que ganharam uma cidade nova para viver, distante 4 quilômetros da antiga, quando caíram as últimas lembranças. Em 1999, ficou a saudade. A saudade é, assim, um sentimento individual de cada um, mas é difícil de analisar. A minha é grande. Os trabalhadores se perdiam na imensidão do canteiro de obras. Outra cidade que se formou em Itá. Tinha alojamento, cozinha, restaurante, padaria e até escola. A usina hidrelétrica Itá começou a ser construída em 1996. Foi inaugurada no ano 2000. Tem capacidade para gerar 1.450 megawatts, o suficiente para abastecer 30% do Rio Grande do Sul e metade de Santa Catarina. No extremo oeste, o dia 16 de março de 1982 ficou na história. Nasceram os quíntuplos de São Miguel. Bom, o parto foi um parto cesáreo, é uma gestação quíntupla e foi tudo bem. E as crianças, como estão? As crianças, o peso médio mais ou menos de 1,4 kg a 1,5 kg e estão passando muito bem, estão em incubadora. O casal, Ivo e Terezinha Inhoff, já tinham um filho de 6 anos e aumentaram a família com 5 filhos de uma vez só. Fernando, Daniel, Marcelo, Márcia e Juliana. Qual foi sua reação quando veio os 5? A gente fica até meio chocado, né? O senhor já pensou quantas fraldas a senhora vai ter que lavar por dia agora? A base de 100 e poucos por dia. Ainda acho que não chega. A casa da família precisou ser toda ampliada para atender às novas necessidades. Várias campanhas foram feitas em todo o estado para ajudar a família. Vocês viram os quíntuplos pequenininhos ali nas imagens, né? Pois nós pedimos para eles nos mandarem vídeos para contar como anda a vida deles hoje. Vamos ver? Eu sou o Fernando, sou um dos quíntuplos, tenho 37 anos, sou casado há 11 anos, tenho 2 filhos e minha profissão é torneiro mecânico. Olá, sou Juliana Imhoff, tenho 37 anos, moro na cidade de São Miguel do Oeste, tenho 3 filhos, o Ian, a Eduarda e o João Vitor. E é com muito orgulho que faço parte da história do Jornal do Almoço. Olá, tudo bem? Eu sou Daniel, tenho 37 anos, moro na cidade de Maravilha, tenho 2 filhos, a Isabela e o Davi, e é isso aí. Um abraço a todos, sejam felizes. Meu nome é Marcelo Imhoff, moro em São Miguel do Oeste, tenho 37 anos, sou casado com a Janice Imhoff, tenho um filho de 5 anos, Pedro Miguel Imhoff. Olá, tudo bem? Oi. Eu me chamo Márcia, moro em São Miguel do Oeste, Santa Catarina, faço parte da família dos quíntuplos. Eu tenho uma filha linda, maravilhosa, que se chama Nicole Franzen. E nós fizemos parte da história dos 40 anos do Jornal do Almoço. Um beijo a todos, tchau! Tchau! Beijão para vocês, obrigado pelas mensagens, pelos vídeos. E olha só mais mensagens chegando aqui. Cláudio Roberto, acho ótimo o programa. Valeu, Cláudio Roberto. Danilo, parabéns a toda a equipe. Obrigado, Danilo, pelos parabéns. A Jussara mandou a foto do Jonathan aparecendo por aqui. E ele mandou um áudio pra gente também. Vamos ouvir? Amo te Jornal do Almoço. Eu amo muito. Pecado! Obrigado para você também, Jonathan. A Leise mandou, tem um carinho muito especial por essa equipe. Leise, na próxima sexta-feira, ela que já participou aqui no Meu Carro Minha Paixão, na próxima sexta-feira tem Tá na Mesa com o Meu Carro Minha Paixão, que não vai pro ar hoje, a reportagem especial. Na sexta-feira, super especial, Leise já deu entrevista pra gente, já mostrou sua paixão, ela e as meninas aí, a turma toda apaixonada por carro antigo, aparece sempre por aqui. Depois do intervalo tem a previsão do tempo para essa terça-feira. Chuva continua? Vamos saber já já. E também voltamos à casa de um morador que é referência para a sua comunidade e que através da experiência e da música tem muito a nos dizer. E o que mudou na economia, na geografia de Chapecó e das cidades da região nas últimas décadas? Daqui a pouco pinta aqui no Jornal do Almoço, a gente volta já.
Nessa edição especial dedicada aos 40 anos do Jornal do Almoço em Santa Catarina, estamos relembrando fatos marcantes com a ajuda de ex-apresentadores do JA. Vamos ver mais. Olá, pessoal, tudo bem? Nós já nos vimos muito por aqui. Você lembra de mim? Eu sou Vanessa Ubner, fui apresentadora do Jornal do Almoço de 2007 a 2012. E hoje estou tendo a honra de voltar aqui no estúdio para comemorar os 40 anos do Jornal do Almoço junto com você e relembrar alguns fatos que marcaram a nossa história, como os fenômenos climáticos que trouxeram sim prejuízos, mas também mostraram a força do nosso povo para se reerguer. 20 de abril de 2015, um tornado devasta Xanxerê. 4 moradores morreram e outros 120 ficaram feridos. Aproximadamente 1.000 pessoas ficaram desabrigadas. Quase 3.000 casas foram danificadas. Um símbolo da cidade, o ginásio Ivo Esguissardi, era usado por equipes de esportes amadores na hora em que o fenômeno aconteceu. Correm pra lá que tá vindo o temporal. E já deu aquele primeiro em cima do ginásio, eu já pus debaixo elas da arquibancada e fiquei lá, né, cara? E daí começou a dar aquele evento, tudo, um avião parece que estava passando, começou a quebrar tudo lá embaixo. Defesa Civil, Exército, Polícia Militar e Bombeiros distribuíram doações e ajudaram a população, que arregaçou as mangas e reconstruiu a cidade. O negócio é o que passou, devia estar escrito para acontecer isso aí, aconteceu, a gente tem que levantar a cabeça e quem sabe seja um teste para ver se a gente é forte, né? 6 anos antes, um tornado também atingiu Guaraciaba. 4 pessoas morreram. A destruição no interior fez com que casas e galpões fossem parar no chão. Árvores foram arrancadas. Na cidade, a escola e o ginásio desabaram. As enchentes também marcaram a história da região oeste. Em 2014, vários municípios da região sofreram com a força das chuvas. Estradas cederam e foram interditadas. Itapiranga, São Carlos, Águas de Chapecó, Palmitos chegaram a ficar 3 dias debaixo d'água. A estimativa é que o rio Chapecó tenha subido cerca de 9 metros acima do nível normal. A maioria dos moradores aqui de Águas de Chapecó estão comparando esta enchente àquela que aconteceu há 30 anos atrás, quando parte da cidade também ficou embaixo d'água. As enxurradas dos anos seguintes também trouxeram prejuízos. Em Coronel Freitas, carros foram empilhados e uma casa chegou a ser arrastada pela correnteza. Uma mulher morreu. Em Saudades, um resgate impressionante. Uma família foi salva pelo helicóptero da Polícia Civil quando buscou refúgio em cima de uma árvore. Eu pensei que nós dificilmente sobreviveria. Mas depois, quando eu vi o helicóptero chegar, falei pro meu pai, nós vamos jogar bola nesse campo ainda, pai. Eu acho que Deus me deu uma chance de viver de novo. E já que estamos falando do assunto, vamos ver agora a previsão do tempo para essa terça-feira. Olá, boa tarde ao pessoal de casa. Pois nós estamos tendo o deslocamento de uma frente fria a partir da formação de um centro de baixa pressão na altura do Rio Grande do Sul, próximo ao oceano. Por isso vem gerando toda essa nebulosidade que as imagens de satélite das últimas horas mostram, ou seja, provocando a chuva do período da manhã. Observe que ainda tem bastante nebulosidade, principalmente para cruzar dessa parte mais dos países vizinhos em direção ao oeste. No primeiro momento, mais na altura do oeste gaúcho. Mas assim, ao longo das próximas horas, aqui em Santa Catarina, a gente continua com o céu bastante encoberto e a chance de chuva permanece. Quanto mais para o final da noite, próxima madrugada, menos influência dessas nuvens mais carregadas. Elas vão indo em direção ao oceano, mas entre essa tarde e o início da noite, ainda com chance de algumas pancadas de chuva. As temperaturas, mesmo assim, conseguem subir. A gente tem um certo abafamento ao longo da tarde de hoje, destaque tanto para o Vale do Itajaí quanto para o norte, que acabam tendo as temperaturas um pouquinho mais elevadas. Só que o fato dessas nuvens, no período da noite, começarem a se afastar em direção ao mar, faz com que o tempo mude em parte do estado durante essa quarta-feira. O sol vai aparecer para todo mundo ao longo da quarta-feira, com tempo seco de manhã e parte da tarde. No entanto, do meio para o final da tarde, a nebulosidade volta a aumentar. E entre o oeste e as áreas do Planalto, há chance de pancadas de chuva. Nas outras regiões, tempo mais seco, apesar de ter ainda momentos mais nublados, mas o tempo seco volta a predominar. E dá uma olhada nas temperaturas da tarde dessa quarta-feira. Algo entre 24 e 25 graus, boa parte do estado.
E quantas mudanças acompanhamos nesses últimos 40 anos na economia e na geografia da nossa região? O Darcy Debona saiu do estúdio para conversar com um especialista sobre toda essa evolução. Vamos acompanhar. Boa tarde. Nós viemos aqui no Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina para ver como era Chapecó há 40 anos. Eu estou aqui com o historiador André Ongro, né, que é mantido essa estrutura aí pela Unochapecó. André, como é que era Chapecó há 4 décadas? 4 décadas, Chapecó era uma cidade que estava passando por muitas transformações. Foi uma grande mudança na sua estrutura, nas indústrias, a população. Então foi uma época muito marcante para a história de Chapecó. Tem até imagens, né? Então que a gente pode conferir melhor como era a cidade há 40 anos, né? Vamos ver? Então, professora, aqui tem uma imagem então da década de 70, né? A gente vê que a Getúlio Vargas aí tinha um tamanho pequeno aí, essa população, quanto girava? Em torno de 80 mil de Chapecó, é isso? A cidade toda sim, mas a população urbana de Chapecó no começo dos anos 70 era em torno de 20 mil pessoas. E o mais impressionante é que foi nessa década de 1970 para 1980 que teve o maior crescimento em proporção já registrado na história de Chapecó, onde a população quase triplicou. E nos anos de 1980 ela inicia com próximo a 55 mil habitantes. A parte urbana era bem mais concentrada do que é hoje, né? E a partir da década de 70 que vai se expandindo na direção dos locais onde estavam instaladas as indústrias. E aí, junto a elas, vai se formando toda uma rede de serviços, né? As mecânicas, as fábricas de carrocerias, as tornearias, são todos um conjunto de atividades que estão relacionadas com as indústrias alimentícias, né? E, professor, essa imagem então da década de 80, a gente pode ver a Secretaria do Oeste, o Colégio Marechal Bormann, ainda aí no centro. Isso é uma visão diferente, né, da outra imagem. Aqui nós vemos a praça, aqui é a região bem central, né? E aqui o Colégio Marechal Bormann, que faz lembrar da questão do ensino, né, que durante a década de 70 também foi instalada a primeira instituição de ensino superior aqui na região, né? E era a única nesse período? Nessa época foi a única da região, né? A Fundesp, né? Depois vieram outras instituições, veio... Mas bem depois, né? Então essa imagem aqui já mostra a verticalização, é mais próximos anos 90, então? Isso, aqui nós já vimos alguns prédios bem mais altos, né? Então provavelmente década de 90 já aqui. E então a gente pode perceber assim essas mudanças no cenário aqui do centro da cidade, né? E essa última imagem então é anos 2000, a gente vê a cidade com vários prédios no meio e ela se esparramando, né? Ela começou a ter uma dimensão bem mais ampla, invadiu, se espalhou por áreas que antes eram roça, né? Antes lavouras, e acabou vários loteamentos, a cidade mostrando esse crescimento, né? Aqui Chapecó ela vai se destacar muito, principalmente no cenário regional, né? E aí são várias áreas já, né? Os serviços, né? A educação, a saúde, o comércio, né? Que acaba adquirindo uma importância, né? Muito maior no cenário regional, né? Então a gente vê que desde a década de 70 a Chapecó vai crescendo assim, né? De importância. E isso, né, se deve também, né, a toda essa estrutura aí que foi sendo construída, né? Então Chapecó hoje, que está com 220 mil habitantes, né, tinha 83 mil então em 1980, agora com 220 mil, e os próximos 40 anos, seguindo esse ritmo, deve passar dos 500 mil, né? Então, obrigado aí pela participação. Obrigado. Um abraço. Vou voltar a dizer, o JA não tem outro motivo. É feito para você. Os nossos quadros, por exemplo, só são feitos porque vocês, nossos telespectadores, sugerem, nos ajudam, participam e são os personagens principais. Revisitamos 3 deles nessa edição especial. Agora chegou a vez de revermos um pouco da história do seu Leio Menegatti. Com muito empenho, ele formou 2 filhas que hoje são juízas de direito. E os problemas nas comunidades? Aquela faixa de pedestre que não existia, é aquela necessidade de uma lombada para melhorar o trânsito, garantir um pouco mais de segurança. A própria segurança pública também foi muitas vezes assunto no Jornal do Almoço ao longo desses 40 anos. O JA nos Bairros nos fez percorrer boa parte de Chapecó.
e também contamos grandes histórias. Aqui no bairro Santa Maria, por exemplo, tem uma muito interessante. Fala, seu Leio. Estamos chegando, seu Cleio. Tudo bem, queridão? Tudo certo. Seu Leio, 68 anos morando aqui no bairro Santa Maria, em Chapecó. Tudo era diferente aqui quando o senhor chegou. Tudo, quando nós chegamos aqui é praticamente mato, né? Nós ia... O esplanado ali era banhadão, nós ia pescar ali, tinha aquele riozinho que hoje está encarado. O senhor formou 2 filhas e as 2 filhas são juízas. E orgulho do pai. Isso aí foi muito batalhado, né? Porque aquela época que nós tivemos aqui, o emprego era difícil, né? Então eu fui motorista por mais de 42 anos. Batalhamos, elas se ajudaram, foram se formaram e hoje está aí. Orgulho para Chapecó também, né? Suas filhas são juízas aonde? O nome delas? Uma é a Camila, que está em Anchieta, e a Sabrina está em Itapema. Ô, seu Boita, o senhor e o seu amigo aqui tem história na música também, né? Temos muita história com o meu amigo, com o Léo. Há 35 anos, mais ou menos, que nós convivemos juntos na música. Às vezes tocamos para cá, tocamos para lá. O senhor me conta, depois o senhor apareceu no Jornal do Almoço, naquele J nos bairros lá, que vocês cantaram, vocês deram um show. Muita gente falou, vivi por lá. Ô velho Boito, estava lá, junto com o Léo, junto com os outros e tal. Digo, estava lá. Com o Boito nós tivemos o primeiro conjunto que eu te falei na vez passada, né? Que era o Jazz Calypsos. Isso. E foi o primeiro de Chapecó? Primeiro. Nós começamos isso eu tinha uns 20 anos, uns 50 anos atrás, mais 60. Conta uma coisa, o que o senhor faz ao meio-dia? Assistia o Jornal do Almoço, né? Todo dia comigo lá? Todo dia com vocês, né? Demos uma passada no Cleiton César lá para ver o jornal de vocês, né? Parabéns para vocês e muitas felicidades. E parabéns para o Jornal do Almoço. Um abraço. Parabéns, parabéns, saúde. Legal, gente. Depois dos comerciais, vamos relembrar juntos mais fatos que marcaram a história do Jornal do Almoço aqui na região. E você vai ver como uma mensagem que chegou no nosso WhatsApp virou poema e nos emocionou muito. Boa tarde, hoje está relembrando notícias que marcaram as últimas décadas. Afinal, hoje estamos comemorando 40 anos do Jornal do Almoço aqui no nosso estado. Para isso, contamos com a ajuda de ex-apresentadores. O que participa com a gente agora foi testemunha ocular de uma tragédia. Olá, boa tarde. Eu sou Francesco Silva, ex-apresentador do Jornal do Almoço e era repórter que estava na cobertura de um dos momentos mais tristes vividos pelos moradores da nossa região, a sequência de acidentes na BR-282 em Descanso em 2007. E você vai ver também agora o dia em que Chapecó perdeu de uma só vez 2 grandes líderes. O primeiro acidente envolveu 2 carretas e um ônibus com 42 agricultores de São José do Cedro, que estavam voltando para casa depois de participar da EFAP em Chapecó. 1 hora depois, o segundo acidente. Um caminhão desgovernado atingiu os sobreviventes e os socorristas. No total, 27 pessoas morreram. Entre as vítimas, o cinegrafista do Jornal do Almoço, Evandro Troian. Evandro e o repórter que trabalhava com ele estavam na pista, próximos um do outro, ligados pelo cabo do microfone a mais ou menos esta distância da qual eu estou agora do cinegrafista. Quando o caminhão surgiu, este pequeno espaço entre eles fez a diferença entre viver e morrer. O microfone foi arrancado das mãos do repórter Francesco Silva, que saiu ileso. Evandro perdeu a vida aos 33 anos. As vítimas destes acidentes ganharam um memorial em Descanso e as discussões na justiça seguem até hoje. 6 de fevereiro de 1995, o dia em que Chapecó parou. Comércio, indústria, prefeitura, tudo fechou. A data foi para render homenagens ao prefeito Dilso Tchequim, de 41 anos, e ao empresário Plínio Arlindo Denês, 73 anos. Ambos foram vítimas de problemas com o coração. Gerações diferentes, mas semelhanças nas trajetórias,
com passagens pelas agroindústrias e no foco em desenvolver Chapecó. Os velórios nos clubes da cidade reuniram multidões. A gente sabe que na televisão falamos para muita gente, mas muita gente mesmo. Mesmo assim, nos bastidores costumamos dizer que se o que fizemos ajudou uma pessoa que seja, já valeu o nosso esforço. Se ela aprendeu algo no Jornal do Almoço, se inspirou, se precaveu de algum problema, conseguiu resolver alguma situação, para nós realmente é realizador. E muitas vezes o retorno do telespectador, a gratidão de quem nos assiste, emociona. Agora imagina a gente receber uma mensagem com um poema dedicado a gente. Quanto amor, hein? E nesse dia tão especial a gente quer retribuir todo o carinho que você aí de casa tem pela gente, representando isso na visita que fizemos à autora deste poema, a dona Loerita de Guaraciaba. Nascida no Rio Grande há quase 6 décadas, construiu uma história repleta de amor, a vida, a família e a poesia. Por isso, assim apresento Leorita. Na casa dela, que hoje fica em Guaraciaba, esta é a cena mais comum. Caneta na mão, caderno na mesa. Por aqui, o coração é quem dita. É nele que está a rima e também a inspiração. Meu pai escrevia muito poemas. Nossa, meu pai escrevia poemas maravilhosos. Ele morreu agora há quase 3 meses, mas ele era muito inteligente, ele escrevia muito bem. Com o apoio do pai, de quem também herdou os olhos claros e o otimismo, desde que se entende por gente, Leorita escreve. Quando ia no colégio, eu até escrevi 2 peças de teatro. Eram poemas de adolescente, de amor, de paixão, mas eu sempre escrevi, desde nova. Com a experiência, os temas agora são mais amplos. Neste, ela fala do quanto somos imperfeitos e, por isso, reais. Já neste, uma homenagem a nós, à TV, ao Jornal do Almoço. Eu estava em Chapecó, na casa da minha filha, e eu disse, Ana, eu tenho ideia de escrever um poema para eles. Aí ela me falou, mas mãe, teria que ser alguma coisa sobre a televisão. Eu disse, nossa, é um tema difícil, né? E resolvi mandar para a INSS. Ah, Leorita, como numa de suas frases, sem muita pressa, tudo tem seu tempo. A gente não só viu, como preparou uma surpresa. E a Leorita juntou 2 das suas paixões e fez um poema para o Jornal do Almoço. E eu vou mostrar para ela agora, em primeira mão, e para você aí de casa também. Vamos acompanhar? TV Encantada é luz e é magia. Um quadro preto na parede, que ligando se ilumina. Traz aos olhos todas as cores. Traz sorrisos e aplausos. Diversão e distração. É um aparelho encantado. Traz também a euforia, drama e alegria, angústia e agonia nas notícias todo dia. Na TV as horas passam com muita emoção. É só querer apertar o botão e terá a programação. JA é o meu jornal. Traz notícia da região. Muito bem elaborado, é destaque, é comentado. Dando brilho na telinha, ele é visto todo dia. E no sábado é também aguardado. Perfeito, nossa, amei. Parabéns para vocês. Eu fiquei assim chocada, realmente eu não esperava, foi surpresa demais para mim. Como todos os dias, via telinha, somos uma troca. Aqui não poderia ser diferente. Emoção recíproca. Aliás, a Leorita não soube precisar há quanto tempo nos acompanha, mas sabe dizer o porquê nos assiste. Realmente, como eu falei no poema, ele traz toda a região, todas as notícias da região. A gente busca isso, a gente gosta de ter informação ao redor da gente, né? Ele é um jornal completo. E quando nos faltam palavras para agradecer, em nome da família do Jornal do Almoço, Leorita.
Oh, que forte abraço legal. Obrigado pelo poema, maravilha. Obrigado pelo carinho com nossa equipe. Tem mensagens chegando aqui, a Kátia Conte. A Kátia que faz 40 anos esse ano também, né? Viva nós então. Um forte abraço para você lá de São Lourenço do Oeste, a Kátia. Marinês de Itapiranga, parabéns pelos 40 anos e pelo bom jornalismo apresentado. Continue assim. Um abraço para você, para a família toda, Marinês. Olha, Evandro, parabéns ao JA pelos seus 40 anos, sempre trazendo alegria, entretenimento, informações aos catarinenses. Abração, Evandro, para você, o Márcio também. Parabéns, JA, pelos 40 anos, sucesso cada vez mais, com responsabilidade sempre, meu amigão. Cleomar de Chapecó mandou foto pra gente assistindo aí com quem? Com os netinhos, ele está assistindo o Jornal do Almoço, muito legal, Cleomar, bom demais mesmo. José Pedro de Xaxim, parabéns, JA, 40 anos, programa show, show, show. Tá legal, obrigado, José, pela participação aqui no nosso Jornal do Almoço. E nós encerramos essa edição de uma forma muito especial, produzida pelos talentosos músicos da Camerata, que reproduzem agora as vinhetas do Jornal do Almoço ao longo dos 40 anos de história do programa. Uma ótima tarde, até amanhã para você e para sua família. Obrigado pela companhia nessa edição especial dos 40 anos do nosso Jornal do Almoço. Nossa missão é levar até você boa informação, comprometimento, tudo com muita responsabilidade. Até amanhã.